A paz do Senhor, queridos professores, estamos de volta aqui no comentário das Verdades Bíblicas EBD, desta feita com a lição de número 11, o Homem do Pecado, do dia 15 de março do ano de 2020. E eu tenho aqui nessa ocasião os pastores Isaías Rosa, pastor Gerson Barbosa e pastor Fábio Lima, os quais comentarão juntamente comigo, pastor Wanderson Castro, a respeito desse assunto tão profícuo. Para isso eu quero abrir a oportunidade aqui para os meus colegas poderem já fazer as suas considerações iniciais. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um momento muito importante que nós estaremos aqui junto com você, professor, aluno, aprendendo essa lição, essa lição que vai trazer para nós subsídios para passarmos para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus abençoe a sua ministração na Escola Bíblica Dominical e que tenhamos, uma escola bíblica cheia do Espírito Santo de Deus para abençoar tanto alunos quanto professores. Eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dizer que é um prazer poder estar compondo essa mesa mais uma vez aqui com os meus companheiros, pastores e amigos, e tenho certeza que esse subsídio que será trazido a você neste momento servirá de muita valia e crescimento para a sua vida e vai contribuir para que você também possa estar ensinando aí aonde você está. Muito bem, o nosso texto bíblico básico que você aí tem na sua revista já, professor, ela está em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, do verso 1 ao 15. Nós não faremos a leitura aqui, porque você já tem o material em suas mãos. Eu gostaria apenas de citar a verdade prática que será extraída desse estudo no dia de hoje, que é o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Essa é a tônica do assunto de hoje. Quem é o homem do pecado, como ele vai agir, como ele se manifestará e como será destruído, Como será o fim deles. E aí, apoiando-se aqui nos nossos pastores amigos hoje, nós vamos ver 3 tópicos muito importantes. O primeiro deles será o homem do pecado, o segundo dele, a missão do homem do pecado, e a terceira, a destruição do homem do pecado. E depois a nossa conclusão. Para isso, nós gostaríamos que colocar na mesa já, para que nós peguemos aqui os aportes dos nossos companheiros a respeito do homem do pecado. Pastor Isaías, o que nós podemos falar a respeito da origem deste homem do pecado? Pastor Wanderson, nós já estamos aqui e já estivemos aqui em algumas lições falando sobre a queda, na lição de número 7, falamos sobre a queda do ser humano. Depois falamos do início da civilização humana, depois do primeiro projeto de globalização, e aí nós podemos aqui tirar essas conclusões, ou essa conclusão, de que já desde o início, o homem depois do pecado, e a lição chega a citar aqui Caim, Lameque, vários homens que eles naquele momento, eles procuraram já dentro da sua, cada qual querendo ter o poder no mundo, de então. Eu acho que isso já deu início, essa origem desse homem do pecado, já desde a queda do homem, já começou esse espírito, como estudamos também sobre a Torre de Babel, então de lá para cá, esse espírito de anticristo ou do homem do pecado, ele já se fazia presente naqueles momentos. Interessante dessa sua fala, que nós temos aí o homem do pecado como um ser humano, ele é um homem, porém influenciado por um espírito maligno. É isso mesmo, pastor Gerson? O que a gente pode acrescentar nisso? A nossa verdade prática, ele fala que é a expressão máxima da maldade, Então, todas as vezes que a gente vê que o homem reage com maldade, ele está agindo sobre uma influência satânica, que a gente pode dizer que já é o espírito desse homem do pecado agindo na humanidade, E hoje eu fico preocupado porque a maldade está imperando tanto no nosso mundo
que de repente você, numa rodinha de amigos, você começa a contar a respeito de um crime hediondo que te chocou, que você achou extrema maldade, mas aí o outro companheiro fala assim, ah, mas você viu lá não sei aonde? Aí o outro vira e fala, ah, mas você viu não sei aonde? Cada um tem uma maldade maior do que a gente podia imaginar, né? Então, isso a gente vê que a maldade, desde o homem do pecado agindo, vamos dizer, desde Caim até hoje, e vai continuar agindo até ele realmente aparecer na humanidade. Pastor Fábio, mediante o que os companheiros estão comentando, nós podemos então entender que esse espírito que já agia lá no Gênesis, em Caim, ele agiu em alguns líderes mundiais que expressaram essa maldade citada pelo pastor Gerson? Sim, pastor Banos. Até o nosso comentarista da lição, ele cita alguns, né? Ele vai citar Caim, Lameque, ele vai falar de Faraó, e também outros que ele não cita, por exemplo, como Alexandre o Grande, Nabucodonosor, e na história Hitler. Foram homens terríveis, né, que com uma influência maligna em suas vidas. E nós podemos observar uma coisa, até estávamos conversando antes sobre isso, que isso tem se intensificado a cada dia, dando um indício que a volta de Jesus está próxima, e nós sabemos que o anticristo, o homem do pecado, ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Então, isso nos dá um prenúncio de que Jesus está muito perto de voltar, e a manifestação desse homem do pecado está muito próximo, devido à intensidade, né? A intensificação da maldade que está de uma forma terrível. Estávamos comentando antes que o homem hoje não tem mais escrúpulo. Parece que a inversão de valor, ou as inversões de valor, está muito grande. E não tem mais piedade, não tem mais amor. Falávamos acerca de Noé, nos tempos de Noé, a maldade que havia tomado na terra. Falamos acerca de Sodoma e Gomorra, que a imoralidade que estava terrível. E quando nós olhamos o nosso contexto de hoje, está muito pior. Isso nos dá um indício de que Jesus está próximo a voltar e que a manifestação do homem do pecado também está muito próxima. E se tratando daquilo que a gente já está comentando aqui sobre esse homem do pecado, né, nós vemos que isso existe um projeto de poder. A intenção é implementar um sistema que não vai ser implementado com amor, com harmonia, nada, é com a força. E esse implementar um projeto, esse sistema que está sendo implementado já desde há muito tempo, já é o espírito do anticristo, ou de anticristos que já estão surgindo tempo. E quando eu disse sobre o globalismo e a globalização era um fato, né? E a gente está vendo que isso já é também um prenúncio da chegada do anticristo, que as nações elas estão se organizando em grupos, ou numa forma que vai existir um governo, vai existir um homem que vai dominar sobre todos. Então, isso é um projeto de poder. Pastor Daís, interessante o que o senhor disse, quando o senhor usou o projeto dos anticristos, o senhor usou no plural, né? Nós concordamos entre nós que em todo tempo, em toda a história, existe um homem preparado para assumir e ser o anticristo, porque a Bíblia nos diz que Satanás, que vai ser aquele que vai influenciar, né, e dar poder ao anticristo, ele não sabe o dia em que Jesus vai voltar. Então, em todo o tempo tem um cenário preparado para que Jesus venha, busque a sua igreja e esse homem se manifesta. E dentro da globalização e que a lição fala sobre o globalismo, quer dizer, tanto ordem econômica, quanto ordem política, quanto religiosa. Ou seja, as três esferas elas vão ser influenciadas pelo homem do pecado, pelo anticristo. Acho interessante esse comentário e esse gancho que os pastores citaram agora, que é claro, é o pensamento pacífico que este anticristo, ele será um homem, é um ser humano, porém influenciado por um espírito maligno. E a ação desse espírito maligno, já foi citado aqui, ela já vem desde o Gênesis.
Então ela vem agindo. E pelo que o pastor Fábio colocou, então Satanás, ele já tem preparado vários homens ao longo da história para ocuparem essa posição de anticristo realmente. Eu achei interessante a fala do pastor Gerson, quando ele diz o homem da maldade, porque é uma espécie de anticristo. Porque uma característica que define Deus é que Deus é bom. E se Deus é bom, a oposição a isso é o mal. Então o homem da maldade é o anticristo por se levantar contra tudo aquilo que é bom, que é a expressa característica do nosso Deus. E aqui eu gostaria até que, se fosse citado, né, o pastor Gerson tem ali um preparado que ele nos mostrou de antemão. Eu gostaria que o senhor explanasse para nós, pastor Gerson. Eu achei interessante quando você fala que Deus, ele é bom e o diabo, ele quer fazer o mal. Eu até penso o seguinte, que tudo aquilo que Deus faz, o diabo quer copiar, só que ele quer copiar ao inverso, né? Então a gente vê pela nossa lição que Jesus, ele é o Cristo. Aí o que o Satanás vai trazer? Vai trazer o anticristo, né? Só que Jesus, ele é o verdadeiro homem. E agora aparece o homem do pecado. Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas o homem do pecado, ele vai para multiplicar a maldade, fazer com que os homens pequem mais. Jesus, como você disse, ele é o ungido de Deus. Ele, o anticristo, vai ser ungido de Satanás. O reino de Jesus é eterno. Agora, o reino desse homem do pecado, ele é temporal, ele é efêmero. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. O homem do pecado, ele vai vir para roubar, matar, destruir, vai fazer uma aliança, no começo vai dar tudo certo, mas depois vai ser somente destruição, né? E também, Jesus é Deus, e ele não, ele alega ser Deus, né? Ele quer o poder que o pastor Isaías muito bem falou aqui, ele quer passar como se ele tivesse todo o poder, né? Mas ele não tem todo o poder, né? Todo o poder só foi dado a Cristo, né? Eu quero pegar um gancho nessa sua palavra, foi lhe dado, né, o poder, porque até isso serve como subsídio para o nosso professor. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 diz que vai vir um cavaleiro montado num cavalo branco, e muitas pessoas acreditam que ali é a figura de Jesus Cristo, porque diz que vem montado num cavalo branco, e vai ter coroa e tudo mais. Porém, nós precisamos observar que a Bíblia não diz que ele tem uma coroa, mas foi lhe dado uma coroa. Se foi lhe dado é porque não lhe é próprio. Ele recebeu de alguém. E é nisso que é a fala do pastor Gerson. Ele não tem poder, mas foi lhe dado um poder momentâneo para que ele pudesse fazer aquele papel ou desempenhar aquele papel. Então, o senhor pode ler para nós, pastor Isaías, capítulo 6 de Apocalipse, por gentileza? Capítulo 6. Versículo de número 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então veja bem, ele foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Então observe a diferença. Jesus tem coroa. O cavaleiro do cavalo branco foi-lhe dado uma coroa. Jesus tem na sua mão uma espada, esse tem um arco. Então é diferente. E esse, apesar de parecer o Cristo, ele é o anticristo. Porque Jesus é o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse. Posso ler? 19, e diz assim, olha, e estava vestido uma veste salpicada de sangue, o nome do qual se chama é a palavra de Deus. E seguindo-no o exército que estava no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Ou seja, aqui sim. Aí sim é Jesus. Aqui é o nosso Jesus. Aí sim. Lá é o anticristo querendo ser. Querendo parecer. Deus, querendo reivindicar a divindade. Jesus. Exatamente. Mas aí, o tópico 2 da nossa lição vai dizer sobre a missão desse homem do pecado. E eu queria colocar na mesa, para que os nossos debatedores hoje
possam aí nos explanar a respeito de como será a missão deste homem do pecado. Quem dos senhores que podem tecer um comentário sobre isso? Pastor Evandro, se eu posso só fazer um comentário sobre esse tópico, do tópico 1 do item 2, Pois não. que fala sobre, no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe do mar, Apocalipse 13:1. Tá? E na Bíblia Pentecostal, tá, ela faz muito bem aqui uma referência quando ele fala sobre a besta que sobe do mar, Apocalipse 13:1. É o último grande governo mundial da história, que ele fala que consiste em 10 reinos sob o controle do anticristo. Depois ele chega a dizer o seguinte: a besta não representa apenas o reino gentílico mundial nos tempos do fim, mas também o rei daquele reino. E mais, é uma pessoa cruel, como uma fera, que conseguirá o domínio político e religioso do mundo daquele tempo. Então, não só a Bíblia Pentecostal, mas outras Bíblias também, é importante dar uma observada para ver quem que é realmente, o que é a besta, o que é o anticristo, o que é o falso profeta, para poder ter argumentos para, caso seja questionado em sala, ele tenha condições de argumentar. É bom o pastor Isaías citar isso, porque de repente o amado professor pode estar lendo aí na sua página de número 77, o tópico 2 do primeiro capítulo, que tem um comentário dizendo, no segundo parágrafo, o Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. E na verdade, a citação Apocalipse 13:1 é a besta que sobe do mar. É apenas um erro de escrita aqui, de gráfica, né? Não é a besta que sobe da terra, mas é a besta que sobe do mar. Pois não, os demais pastores que queiram acrescentar a respeito do tópico 2, a missão do homem do pecado? É interessante que o diabo, ele vai opor-se a tudo que se refere a Deus, né? Então, por isso a gente aceita quando algum irmão fala assim: quando eu me propus a servir a Deus com integridade, quando eu me propus a buscar mais ao Senhor, ou fazer um trabalho na casa de Deus, parece que as oposições vieram mais fortes. E vem mesmo, né? Porque o diabo em si, ele vai procurar opor-se a tudo aquilo que se refere a Deus. E esse homem do pecado, ele vai opor-se a todo o projeto de Deus. Ele não vai querer que o projeto de Deus, ele dê certo, né? Então ele opõe-se a Deus, ele se opõe a Israel, ele se opõe a Jesus Cristo e ele se opõe à igreja do Senhor. É como o próprio nome Satanás, né? Vem do grego, significa adversário. Então é aquele que se coloca como oponente frente a tudo aquilo que é de Deus. Pois não, pastor Fábio? Dentro desse tópico, a missão dele, né? Foi muito bem colocado aqui pelo pastor Gerson. Eu quero só falar algo aqui, que o comentarista colocou aqui: o homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Nós comungamos nisso, que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, vai nos mostrar claramente a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. O menino vos nasceu e um filho se vos deu. Quem que nasceu? O Jesus homem. E um filho se vos deu. Quem que foi dado à humanidade? O Jesus divino. Né? Então, dentro da sua missão, é se opor e querer dizer que Jesus não era divino e que também Jesus não era 100% homem. Queremos dizer que Jesus, como homem, ele não era suficiente para realizar a obra redentora do Calvário, que Jesus já estava como Deus. É uma doutrina ensinada e pregada querendo tirar a divindade de Jesus e também a humanidade dele, trazendo confusão na mente das pessoas, para que as pessoas não entendam realmente o plano de salvação. Pastor Fábio, eu acredito até assim, para justificar alguns erros de algumas pessoas, elas falam assim: não, Jesus venceu porque Jesus era Deus. Não, naquele momento que ele estava sendo tentado, ele estava sendo tentado como homem, e ele venceu como homem, né? Para corroborar com essa fala do pastor Fábio, primeira carta de João, seu capítulo 4, os versos 1 e 2, também serve como subsídio para o amado professor. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, nós temos aí, já na época do apóstolo João, se levantava aí um grupo de pessoas que negavam a encarnação do Filho de Deus. E isso João coloca como sendo também um espírito do anticristo, né? E entra aí uma das características e uma das evidências que realmente o anticristo ele está no mundo, ou o espírito do anticristo está no mundo, quando fala sobre a apostasia, né? Ou seja, nós vemos aqui tudo em oposição a Deus, oposição a Israel, oposição a Jesus Cristo e oposição à igreja. Então essa apostasia, esse espírito de anticristo, de tudo que fala de Deus, tudo que é Israel, tudo que é igreja, tudo, eles não querem realmente admitir que existe sim um reino que vai ser implementado, que é o reino de Deus, que já desde Jesus, né, o reino de Deus é chegado aqui na terra, e ele, a cada dia que passa, ele vai se fortalecer, mas o anticristo, ou o espírito do anticristo, não quer que isso aconteça. Pastor Isaías, isso tem se intensificado. Porque até falávamos antes que as pessoas não querem simplesmente não servir a Deus. Cada dia mais aumenta o número de pessoas que são contra Deus. Né? Contra Deus. Sim. Eu acho interessante também que a gente tem que ficar, como diz na gíria, esperto, né? Principalmente aí o jovem que está na universidade, porque hoje em dia, de repente, em nome de um comportamento politicamente correto, nós podemos dar vazão à ação do anticristo, ou do espírito do anticristo, que já está entre nós, e de repente a gente achando que por causa das novas posições desse mundo pós-moderno, nós podemos nos adequar às atividades que o mundo oferece por aí, e de repente queremos até trazer para a própria dentro da igreja algumas dessas atitudes. Então, o crente tem que pedir discernimento de Deus, para que ele possa entender o que realmente uma lei no país, o que realmente um comportamento de amigos nossos aí fora tem por trás. Será que não tem uma ação do anticristo por trás, né? Então, é uma observação que nós precisamos fazer para a nossa vida, de repente, para não fortalecer o poder do anticristo. É interessante essa fala, que Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas nós temos uma luta espiritual. Mas eu não posso deixar de colocar aqui à baila o assunto que nós estamos dizendo a respeito da missão do homem do pecado, mas é interessante frisar que a Bíblia diz que ele ainda não está agindo porque existe um que o detém. O que nós podemos comentar sobre esse um que o detém? Eu entendo que a igreja é privilegiada, porque nós estamos vivendo um tempo que ainda é o período da graça. Nós, quando fala sobre a destruição desse homem do pecado, a ascensão do seu império, que é o tópico 3, a gente vai observar aqui que ele ainda não está no mundo, porque a igreja ainda está no mundo. E nós estamos esperando o quê? O arrebatamento. A igreja sendo arrebatada, aí sim, aí entra sim o governo, aí entra o anticristo na sua força total. Então, antes disso, nós temos a força da igreja, que a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. O Espírito Santo atuando, como Joel diz, derramado, a igreja está sendo agora impulsionada a pregar o Evangelho através de Jesus Cristo. Então, se hoje existe justiça, é porque a igreja ainda está na terra. A igreja, ela procura justiça. Se a igreja, a igreja nunca vai ser apóstata, mas existe pessoas dentro da igreja apóstata. Então, são indícios de que a qualquer momento o espírito dos anticristos vai culminar, sim, na vinda do anticristo, que vai ter o governo total. Aí sim, mas antes do arrebatamento da igreja, nós podemos ficar tranquilos. Por isso que eu digo a você que essa lição é muito importante. Espere, não espere para ver a atuação desse anticristo, mas aceita Jesus, viva a sua vida em conformidade com a palavra de Deus, que você terá sim a oportunidade de estar com Jesus. Nós estaremos participando das bodas do Cordeiro, e aqui na terra esse sofrimento que é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo que Apocalipse fala, mas nós estaremos no momento maravilhoso da igreja. Biologicamente falando, então, nós estamos começando a perceber os sintomas, mas a doença ainda não se instalou.
praticamente. Ou ainda não foi gerado, né? Isso. Não houve uma geração. Mas aí eu queria colocar um ganchinho aí, pastor Gerson. É possível que este homem que vai ocupar essa função do anticristo já tenha nascido? Sim, porque Jesus pode vir amanhã, hoje. Amanhã não, pode vir hoje, né? Então, como nós estamos na iminência de Jesus vir, e a gente sabe que o diabo ele está preparando o mundo para recebê-lo, né? E o diabo já deve ter o seu adepto, né, que contemporaneamente será o homem indicado para atuar no mundo hoje. Se Jesus demorar mais um pouquinho e essa pessoa morrer, o diabo com certeza irá já começar a preparar um outro. Mas com certeza, se Jesus vier hoje, já está tudo preparado. Pastor Fábio, o que o senhor pode acrescentar para nós aqui a respeito? A Bíblia diz aqui, existe um que o detém. E o pastor Isaías colocou muito bem aqui, que a igreja, primeiramente, ela será tirada dessa terra para que se manifeste o iníquo, né? É o que o texto bíblico cita. Então, nós podemos entender que a presença da igreja na terra, juntamente com o Espírito Santo, é o impeditivo hoje da sua manifestação. Sim, perfeitamente. Porque nós estamos na dispensação da graça, como foi muito bem colocado pelo pastor Isaías, mas nós poderíamos chamar essa dispensação de a dispensação do Espírito Santo. E o texto que está na nossa leitura bíblica em classe, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, é o versículo 6, quem diz o que o senhor citou. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então, o que o detém é o Espírito Santo, e consequentemente também a igreja, porque o Espírito Santo vai tirar a igreja. Então, tanto o Espírito Santo quanto a igreja é o que detém a ação, ou a manifestação, melhor dizendo, do anticristo. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final, né? Nós sabemos que esse homem ele vai se manifestar, vai ser por um período de tempo apenas. A Bíblia chega a citar em Apocalipse 1260 dias ou 42 meses, que são aí metade da tribulação, que nós entendemos que a tribulação é um período, né, de 7 anos, nos quais os 3 anos e meio primeiro serão de aparente paz. E aí Pedro vai dizer, enquanto disserem que há paz, a segurança, então sobrevirá destruição, repentina destruição. E nós sabemos que os outros 3 anos e meio seguintes serão realmente a manifestação do homem da maldade, na sua expressa raiva, no seu expresso ódio, e realmente se revelando quem ele é, o anticristo, o dragão, a antiga serpente, e aí manifestado em 2 figuras, que serão a besta do mar e a besta da terra. Mas eles se manifestarão por um pouco tempo, para aí sim ser destruído, porque aí é o nosso tópico 3, a destruição do homem do pecado. E aí eu queria que o pastor Isaías fizesse um comentário sobre isso. Só citando Daniel, capítulo de número 2 e verso 44. Mas nos dias deste reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, e será este estabelecido para sempre. Ou seja, é importante nós crermos nisso, nós sabemos que nós não estaremos sendo pegos de surpresa. Deus já, em Daniel, fala sobre isso, quando estudamos as 70 semanas, que o pastor Wanderson acabou de citar, sobre as 70 semanas. Então a gente já está realmente sabendo, cronologicamente ou biblicamente, que esse tempo, esse momento dele já está... a igreja realmente vai ser arrebatada, esse império do mal vai ser estabelecido, mas quem vai vencer é o reino dos céus, é Deus na sua força total. Eu acho interessante, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, coloca 2 armas para destruí-lo, né? Destruir todo o reino do mal. Fala lá que Jesus o desfará pelo assopro da sua boca. Soprar da boca parece ser uma arma tão inofensiva, né? Inofensiva, mas o assopro da boca de Jesus o aniquilará. E tem uma outra arma que coloca ali, esplendor da sua vinda. Quer dizer, não vai ser nem as armas normais que nós temos, né? Mas o esplendor da segunda volta de Jesus vai ser tão grande, tão linda, que somente o esplendor dele, todos os povos da terra vão falar, não,
O Senhor é Deus mesmo, Jesus é o Senhor mesmo, e isto aniquilará o poder do homem do pecado. Muito bem. É importante dizer também que, quando o senhor estava falando aqui, a minha mente estava imaginando, né? Porque nós sabemos que nós somos pré-tribulacionistas, nós não vamos passar por isso. É importante nós sabermos, né? Isso. Mas nós não vamos passar por isso. E o anticristo e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. E eu pensando aqui comigo, e quero externar, que todo reino tem seu fim. O único reino que é eterno, que a Bíblia diz, é o reino de Deus, a qual nós fazemos parte dele. O reino de Deus é eterno, e todo reino estabelecido desde o princípio e daqui para frente tem um princípio e tem um fim. Muito E bem. é muito claro, pastor Wanderson, desculpe aqui também tá gostoso, Tá né? muito Esse ambiente bom. nosso, imaginar, né, nós, com a nossa pouca condição de imaginar tudo que vem no futuro, mas imaginar que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Nós, no abrir e fechar de olhos, né, diz que é um ato, não é uma coisa muito... Abrir e fechar de olhos é muito tempo ainda perto do que vai acontecer, é muito rápido. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação inicia-se aqui com 3 anos e meio, como foi bem dito o pastor Wanderson. Depois esses outros 3 anos e meio, ou seja, 7 anos profetizado ou falado pelo profeta Daniel. E de repente agora, quando no capítulo 6 de Apocalipse fala sobre essa abertura dos selos ou desses cavalos, e de repente lá no capítulo 19, quando já fizemos a leitura, vem agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí sim, aí nós vemos o triunfo completo, a gente vai estar participando de todos esses movimentos que acontecerão no futuro. Só uma maravilha. Aceita Jesus, que você também vai ter essa oportunidade de um dia presenciar tudo isso que está preparado para nós e para a igreja do Senhor Jesus. É uma maravilha, né? Nós regozijamos com essas palavras e alimentamos a nossa alma e o nosso espírito com essa esperança. Servir a Deus é você já saber o final da história e saber que a vitória, ela já é nossa. Então todos aqueles que fazem parte desse exército, aquele que se alistou nesse exército, ele já sabe qual é o resultado dessa guerra. E a vitória, ela é do nosso Senhor. Eu quero aqui, comecei por pastor Isaías, vou agora iniciar as considerações finais pelo pastor Fábio, e depois chegaremos lá até o pastor Isaías, as suas considerações finais a respeito desse assunto. Muito bem, me sinto feliz de ter participado dessa lição, me edifiquei muito, e que Deus possa também, através dessa lição, acrescentar na sua aula, mas como também edificar a sua vida, de uma forma que você sinta dentro de você tudo isso que foi falado aqui, que você possa realmente lutar, servir a Deus de uma forma que você não venha perder a sua coroa. Então guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, porque existe um futuro lindo preparado para a igreja do Senhor. Deus abençoe. Eu acho interessante que nós podemos finalizar sobre a incerteza e a certeza da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a segundos. Eu não sei se eu vou conseguir chegar, nem sair daqui e chegar no meu carro. Pode ser que eu não chegue. Mas de uma certeza nós temos, que nesse dia do triunfar do nosso rei, nós vamos estar lá, né? Com certeza nós faremos parte. Jesus mesmo ele falou, né? Aliás, a palavra diz, e nos fez reis e sacerdotes para todo o sempre. Eu quero também agradecer por essa grande oportunidade que nós tivemos aqui de estudarmos esta lição. Caro amigo, professor, aluno da escola dominical, professor da escola dominical, que essa aula que vocês forem dar não seja simplesmente uma aula de conhecimento, mas que vocês orem a Deus, que vocês consagrem a sua vida e você consiga passar para os seus alunos algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, que é convencer até mesmo um pecador dos seus pecados, e ele possa somente crer em Jesus, aceitar a Jesus através da sua palavra, através do ensinamento que você vai estar dando
nesse dia essa lição. Que Deus te abençoe, que você possa curtir, compartilhar, comentar, para que sempre possamos aqui estar enriquecidos e procurando fazer sempre o melhor para passar para vocês. Muito bem, eu agradeço também por essa oportunidade, dessa lição que nós acabamos de estudar, a lição de número 11, o homem do pecado, e a finalidade dela não é colocar o homem do pecado em evidência, mas mostrar que assim como o inimigo, ele usa o homem do pecado, Deus também usa o homem da bondade. E é importante, professor, que você frise aos seus alunos que nós podemos e devemos ser usados também pelo Espírito Santo para combater a maldade que está instalada neste mundo. Fazendo isso, nós nos prepararemos para o glorioso dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição próxima será a lição número 12, Jesus, o homem perfeito. Então nós falaremos melhor a respeito deste homem perfeito que destruirá este homem do pecado. Fique com Deus, Deus abençoe você, que Deus te dê uma aula profícua e que Deus use na sua sala e na sua igreja, aonde você for ministrar. Um abraço, Deus fique com todos, na paz do Senhor Jesus Cristo.